Muito bem, boa tarde. Espero que estejam bem animados, animadas, né, para essa sessão da tarde, depois do almoço, né? Hoje é quinta, ainda não é dia de feijoada, então acho que todo mundo vai ficar acordado, né, até o final. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito à professora Cláudia Maiorga e a organização da Escola de Verão, da PROEX, da Universidade de Direitos Humanos, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui representando um programa de pesquisa, extensão e ensino da Universidade Federal de Minas Gerais, o Polos de Cidadania. É um programa de 27 anos de existência. E a gente trabalha com direitos humanos nesse tempo, né, há muitos anos já. Muito menos anos do que muita gente aí também, né, que já está nessa luta há mais tempo. A temática, né, que foi indicada para a gente é essa que está ali nos slides, que estão projetados, direitos humanos e políticas públicas, que é uma temática bem ampla e é um desafio realmente falar de uma temática tão ampla. Aqui, e, enfim, trazer aspectos que sejam significativos para essa palestra ou aula, né, essa conversa também que nós vamos ter. Então, eu pensei na seguinte dinâmica, em a gente propor a seguinte ordem assim, né, de apresentação. Eu vou, primeiro, eu tenho uns slides de PowerPoint, como não tem um quadro, e eu sou daquelas que adoram um quadro, né, de ficar escrevendo, mas nós temos os slides, então eu preparei aqui esses slides, e eu queria, inicialmente, os primeiros slides falam um pouquinho do Polos e para eu poder me apresentar também, né, de onde eu estou vindo, por que eu fui chamada, né, por que eles pensaram no programa Polos quando fizeram a Escola de Verão. Então, explicar um pouco o que é esse lugar onde eu trabalho e onde a gente desenvolve essa discussão sobre direitos humanos e práticas também, né, sobre direitos humanos. Num segundo momento, eu queria fazer uma dinâmica corporal, né, teatral, inclusive. E a minha perspectiva inicial, porque eu não tinha participado antes das outras escolas, eu não sabia muito bem como era que todo mundo participasse. Né, eu falei, vou fazer uma dinâmica, que falaram assim, você vai dar uma aula. Então, eu pensei assim, deve ter uns 40 alunos, não sei, né, então vou fazer com todo mundo. Mas aí eu cheguei aqui, os primeiros dias, falei, não, é um auditório, são muito mais pessoas, então não dá para a gente fazer todo mundo, mas eu vou chamar pessoas voluntárias, quem quiser participar, aí umas 10, 12 pessoas, para fazer essa dinâmica, que eu acho que vai... por isso que eu pus a mesa mais para trás, agora aqui no início, né, que é para a gente ter um pouco mais de espaço aqui na parte frontal do palco, para a gente poder fazer essa dinâmica. Aí, minha esperança é que essa dinâmica provoque algum debate, que a gente possa conversar um pouco sobre ela, sobre o que ela nos diz, e nos ensina, e nos faz sentir. E aí, numa terceira parte, eu queria falar especificamente já das políticas públicas e de algumas questões que se levantam das políticas públicas e dos direitos humanos, que a gente tem observado na nossa prática, e propor alguns caminhos, né, que poderiam ajudar-nos a pensar um aperfeiçoamento e uma saída para os impasses que se colocam. E, numa quarta parte, como tem sido feito aqui nas outras aulas também, a gente abre para as perguntas, né? E aí vocês também vão participar mais também. Embora eu também estou prevendo a gente fazer uma discussão antes, no momento aí depois da dinâmica. E aí, claro, tem a quinta parte, que é o lanche, né, que é o mais importante, eu esqueci, mas é porque esse não está a minha responsabilidade. Mas, no meio disso tudo aí, obviamente, nós vamos sair para tomar um café. Bom,
Então, vou começar falando um pouco de mim e do programa Polos de Cidadania, que é esse lugar onde eu estou hoje, né? Eu estou lá há muitos anos, né? O Polos ele foi criado em 1995 com 2 professores que foram meus professores. Eu fiz curso de Direito na UFMG, me formei em Direito em 96, então eu estava lá num contexto bem interessante, porque eu entrei na universidade em 1991, né? Estudei Direito entre 91 e 96, e 1991, para vocês se situarem, é poucos anos depois da Constituição de 1988. Né? Então, a Constituição de 1988 tinha acabado de ser promulgada no Brasil, e aí a gente estava passando um processo de redemocratização do país e de reestruturação das instituições, de reestruturação do país como um todo, eu diria assim, de reconstrução do país depois da longa ditadura militar. Né? E, nessa época, vejam vocês, o pessoal do PMDB, do PSDB, do que hoje é Democratas, que era, na época, PFL, todo mundo tinha vergonha de ser ligado à ditadura. Eles falavam, quando você queria xingar alguém, você falava assim, uma viúva da ditadura. Então, assim, era vergonhoso você estar ligado, de alguma maneira, à ditadura. Mesmo você sendo de direita, mesmo que você falasse, eu sou um liberal, eu sou de direita, isso eles falavam, mas jamais isso tinha alguma coisa a ver com ditadura. Eles queriam se desvincular completamente. Né? E, ao mesmo tempo, nós tínhamos aí uma tradição de esquerda, que vinha aí de um período de perseguição, né, de vários períodos, na verdade, de perseguição política e tentativa de consolidação como um dos campos democráticos, né, e que ia disputar, inclusive, dentro daquela lógica da democracia representativa liberal. Então, esse período era um período interessante de estar na universidade, porque havia essa efervescência de debates na Faculdade de Direito, e passava muito pela Faculdade de Direito, porque era assim, o direito é que tem que dar respostas, quais são as leis, né? Como as organizações, as instituições vão se estruturar. Então, supostamente, essas respostas teriam que ser achadas no direito. Então, a gente tinha esse debate acontecendo, e aí é nesse contexto que 2 professores que estavam recém-ingressados como professores na Faculdade de Direito, que era a professora Miraci Gustin, ela já era professora há muito tempo, pesquisadora, referência em Minas Gerais, vinculada à Fundação João Pinheiro. E aí ela saiu da Fundação João Pinheiro, passou no concurso na Universidade Federal de Minas Gerais, lá na Faculdade de Direito. E o outro, professor Menelik de Carvalho Neto, professor da área de Direito Constitucional. Hoje, ele é professor na UNB. Né? A Miraci já é aposentada hoje da UFMG. Então, eles começaram esse projeto, Polos de Cidadania, inicialmente fazendo um convênio com a Prefeitura de Belo Horizonte, que fez o primeiro prefeito do PT de uma capital importante, que foi Patrus Ananias. Ele ganhou a eleição. A festa de comemoração da vitória do Patrus Ananias foi maior do que as festas do Atlético que eles fazem lá na Praça 7. Ela foi maior, né? Embora as do Galo são boas também. Mas essa foi a maior que eu já fui na minha vida, foi essa festa aí, quando o Patrus ganhou. E o Patrus resolveu, então, reestruturar a Prefeitura de Belo Horizonte, criou uma Secretaria de Direitos Humanos. A primeira secretária foi Helena Greco, depois foi Maria Caiafa, e, enfim, e por aí vai. Então, quando se estruturou a Secretaria de Direitos Humanos,
chamava-se Coordenadoria de Direitos Humanos. A Miraci e o Menelik estavam criando o Polos de Cidadania, criaram ali um convênio, né, com a prefeitura, e falaram, nós vamos separar um grupo de bolsistas, né, alunos de graduação, para poder a gente pensar juntos como é que nós vamos, quais são as tarefas, né, de pesquisa e extensão que a universidade poderia auxiliar para ajudar na consolidação dessa secretaria, da Comissão de Direitos Humanos, né, dessa coordenação de direitos humanos. E aí eles abriram, a prefeitura disponibilizou 15 bolsas de extensão, eles fizeram o concurso e eu era uma das bolsistas, uma das que passou lá. Então, eu comecei no Polos como aluna de graduação, nessa primeira turma que entrou para trabalhar junto com a Prefeitura de Belo Horizonte. Nessa época, nós começamos trabalhando os temas, né, eram as frentes de trabalho. A gente tinha frentes de vilas e favelas, a gente trabalhava com violência policial, a gente trabalhava com a população em situação de rua, com a luta antimanicomial de Belo Horizonte, que foi grande, importante, né? E com o teatro. Por isso, hoje, eu tenho que fazer uma dinâmica do teatro, que isso é importante. Vocês vão ver que é o papel do teatro para a gente, né? No Polos, nosso coração, né? Bom, então, o Polos começou assim, na Faculdade de Direito, num ambiente, como eu disse, bastante favorável, porque assim todo mundo estava comemorando a democracia, mas, ao mesmo tempo, com vários empecilhos. Então, assim, o Polos sempre foi um lugar que incomodou muito dentro da Faculdade de Direito, algumas pessoas dentro da faculdade, né? Então, incomodava bastante, assim. A gente fez diversos eventos, faz até hoje, né? Eventos, por exemplo, com o Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua, enchendo o auditório da Faculdade de Direito de pessoas em situação de rua. E isso é uma coisa que deixa pessoas iradas, né? As pessoas ficam absolutamente iradas ali, como esse espaço que é público pode estar sendo usado para esse tipo de coisa, e, enfim. Sempre a gente teve essas resistências, né, à nossa atuação, mas a gente ficou firme ali. E uma das formas, né, da gente, inclusive, sobreviver, mas também a essas oposições, mas também uma das filosofias do Polos foi sempre o trabalho interdisciplinar, que hoje a gente já nem chama de interdisciplinar, a gente chama de transdisciplinar, né? Eu vou também falar um pouquinho do inter e do transdisciplinar. Então, nós hoje nos consideramos um programa transdisciplinar. Mas a gente começou naquela época com a interdisciplinariedade, e aí chamamos pessoas da psicologia, chamamos pessoas da comunicação social, começamos assim, com a arquitetura, e daqui a pouco já tinha gente de tudo quanto é unidade da UFMG, já trabalhamos com outras instituições de ensino também, e, eventualmente, fomos criando, né, uma arquitetura para esse projeto, e que era um projeto e que virou um programa de extensão, um dos maiores programas de extensão que a UFMG tem hoje, né? Então, o modelo que nós temos hoje, o desenho, esse desenho foi mudando ao longo dos anos, né? Porque a gente sempre prezou efetivamente para ser dinâmico, né? Para estar bem antenado com as coisas, as demandas que vinham sendo trazidas pela população. Então, nesse sentido, nosso programa é um programa de pesquisa, ensino e extensão. Hoje a gente faz as três coisas. No entanto, nós consideramos que o carro-chefe do nosso programa é a extensão. Então, o que está em primeiro lugar lá é a extensão. A extensão é que determina o ritmo da pesquisa, é que determina o conteúdo do ensino. E aí a gente foi mudando, porque a extensão ela impõe essa dinamicidade. A gente não pode estar sempre no mesmo formato, a gente sempre tem que mudar. Por exemplo, os temas com os quais a gente trabalha vão mudando porque as demandas sociais vão mudando. As demandas ao programa vão mudando.
E hoje, isso que eu coloquei aqui, eu até fiz os slides em espanhol, porque a gente sabe que tem pessoas aqui que estão só no espanhol, então eu vou falar em português, mas ali ajuda as pessoas a compreenderem também em espanhol. Ele é um programa de extensão, ensino e pesquisa social aplicada, que existe desde 95, e hoje nós estamos organizados naquilo que a gente chama de multiplataformas de conhecimento e comunicação em direitos humanos. Uma das marcas do Polos é que ela envolve pesquisadores extensionistas de diversas unidades, da educação técnica, das graduações, das pós-graduações da UFMG, em diversas áreas de conhecimento, como, por exemplo, direito, psicologia, teatro, design gráfico, informática, né, TI, né, ciências sociais, ciências do Estado, arquitetura, urbanismo, enfermagem, geografia, comunicação social. Bom, esses são exemplos, porque a gente sempre tem pessoas de várias áreas mesmo. Agora, eu vi que nessa lista, por exemplo, não entrou medicina, nós estamos com algumas pessoas da medicina, enfim. Em diálogo sempre com pessoas, famílias e comunidades que estão vulneradas nos seus direitos, seja por governo, seja por empresas, em cenários de conflitos urbanos e socioambientais. Então, assim, a marca do Polo sempre foi trabalhar em situações de extrema violação de direitos humanos. Basicamente, é esse que é o foco da gente, né? A extrema violação de direitos humanos. Então, as temáticas são variadas, mas sempre com esse foco nessas pessoas, famílias e comunidades que estão aviltadas nos seus direitos. Bom, por que hoje a gente fala em multiplataformas de conhecimento e comunicação? Né? A plataforma, quando a gente fala plataforma, essa é uma linguagem muito do pessoal do TI, das redes sociais, da internet, né? Da era da internet. A ideia de uma plataforma, que é uma coisa que você acessa na internet. E a gente está trabalhando exatamente para que o Polos utilize essas ferramentas que estão disponíveis hoje pelas redes sociais e também pela própria internet, pela possibilidade da gente espalhar esses conhecimentos usando a rede. Mas a gente entende que a multiplataforma de conhecimento e comunicação não é limitado ao ambiente virtual. Então, quando a gente fala em plataforma, na verdade, nós estamos falando da construção de uma rede de direitos humanos que envolvem as temáticas e que a gente está ali como parte da articulação dessa rede, que também é presencial, né? Que também funciona de maneira presencial. Então, nós definimos as multiplataformas de conhecimento e comunicação como espaços que podem ser virtuais ou podem ser presenciais, de intercâmbio, de diálogo, de conversação, de participação, de construção coletiva e colaborativa de conhecimento. Vejam que a ideia da multiplataforma envolve uma questão que também é um carro-chefe, uma linha mestra, melhor dito, ou um princípio, se vocês quiserem, do programa Polos desde a criação, desde que Miraci e Menelik fundaram o programa, que é a valorização dos múltiplos saberes. Então, a ideia de que a universidade produz um saber técnico que é riquíssimo, importantíssimo, e que tem que estar voltado à contribuição social, né, a melhorar a sociedade onde a gente vive, mas que nem isso seria possível se a gente não soubesse dialogar. E, para dialogar, isso pressupõe você ver o outro como seu igual, como alguém que também pode dialogar, que ele também conhece a linguagem, né? Se você não sabe, se você acha que o outro não sabe falar, então, no fundo, você não está dialogando, né? Você não está trocando, porque o diálogo é essa troca. Então, só há diálogo se eu realmente encontro no outro, vejo no outro um lugar de conhecimento, um lugar também de que eu posso aprender alguma coisa com aquilo que ele está trazendo para mim, ou ela está trazendo para mim. Então, essa troca de saberes é também uma coisa bem importante para a gente, né? E, nesse sentido, a gente valoriza as múltiplas existências
e formas de resistências, a polifonia, a polinização de ideias, a coprodução multiautoral, para fortalecer redes de cuidado e atenção em direitos humanos. Então, a gente parte da ideia de que a universidade é mais um dos atores sociais capazes de contribuir para o fortalecimento da rede, mas que nada vai acontecer se essa rede não está formada, se a gente não está fazendo as coisas em conjunto, né? E aí, a gente trabalha dentro dessa perspectiva, inclusive, de coprodução multiautoral. Então, o que é a coprodução multiautoral? A ideia de que a pesquisa, que é assim, digamos, eu falo da pesquisa sobretudo porque a pesquisa é vista na universidade, no modelo de universidade Humboldtiano, alemão, né, que é o modelo que as universidades públicas no Brasil estão montadas, né, elas estão galgadas nesse modelo. A pesquisa é considerada ali o caviar, né? É ali onde você produz conhecimento. Então, supostamente ali onde a coisa fina, é ali onde está o dinheiro, né? É na pesquisa. Então, esse conhecimento, ele normalmente é visto assim, são os técnicos, os especialistas, a inteligência, né, da universidade é a que produz esse conhecimento. E nós nos colocamos o desafio de fazer com que a pesquisa seja coautoral. Então, que as populações com as quais a gente trabalha façam a pesquisa junto com a gente. E aí a gente faz diversas coisas. Por exemplo, vou dar aqui só alguns exemplos para ilustrar o que eu estou tentando dizer. Olha, vamos fazer um questionário de survey. Vamos fazer um survey. Survey é um método de pesquisa quantitativa que é muito usado aí normalmente, né? Então, o que normalmente se faz para eu montar o survey? Eu tenho que fazer um questionário. Aí os pesquisadores sentam numa mesa, dentro da universidade, e falam quais as perguntas que a gente vai fazer. Então, faz a lista de perguntas e aí vai checando se as perguntas elas estão metodologicamente corretas ou não. Aí você vai lá, faz um teste, né, testa, faz algumas entrevistas para ver se está funcionando, faz os ajustes e depois bota o survey na rua, começa a fazer a pesquisa. Então, nós já fizemos surveys em que esse momento de sentar e discutir as perguntas, a gente fez com a própria comunidade. Então, a comunidade fazia junto com a gente, testava junto com a gente, fazia todas as etapas junto com a gente, e depois ajudava, inclusive, a aplicar, né? Então, no final das contas, o processo de levantar o dado primário por meio desse questionário era feito em coautoria. Não eram os pesquisadores pesquisando um lugar, né? Mas as próprias pessoas da comunidade participando da elaboração do dado primário. Então, esses são alguns desafios. E eu estou falando de desafios, porque não é fácil fazer isso, né? Não, são muitos obstáculos que a gente encontra e não são só resistências externas, né? São coisas que a gente tem que mudar na gente. Nossas visões de mundo têm que ser confrontadas o tempo todo para a gente realmente conseguir avançar nesse sentido, né? E isto não é uma tarefa, é uma tarefa de autocrítica, inclusive, constante. Bom, e como eu disse, a gente muda o tempo todo o formato e o desenho do Polos, né, porque isso vai atender a demandas específicas. Então, eu vou mostrar para vocês hoje as 5 multiplataformas que a gente criou no Polos nesse momento, que estão com projetos ativos. Para vocês verem, já tem uma cesta ali que eu nem coloquei, não tem logo ainda essa cesta, mas eu vou falar dela. Então, nós temos a plataforma de atenção em direitos humanos, que foi a primeira que a gente criou, dentro do grupo de projetos que a gente tem com famílias, pessoas que estão em situação de rua, e que, sobretudo, esse projeto foi criado, e a ideia de uma multiplataforma, né, foi criado pela primeira vez para a gente atender a situação de gravíssima violação de direitos que as mães estão sofrendo com a retirada dos seus bebês e a criminalização delas, da maternagem delas, simplesmente porque são pobres, porque estão em situação de rua, ou porque são usuárias abusivas de drogas, enfim.
Então, a gente teve essa situação, tem ainda uma situação em andamento no município de Belo Horizonte e em outros municípios do Brasil, em que essas mulheres têm as suas maternagens ameaçadas, e os bebês são retirados, muitos são dados à adoção, e as mães perderam para sempre a guarda, e simplesmente porque elas estavam em situação de rua, né, sem aplicar sequer as exigências que são feitas pela própria rede de cuidado e atenção da assistência social, da saúde, que exigiria um olhar sobre essa família, né? A tentativa de manter a criança no núcleo familiar, para depois pensar outras soluções, antes da retirada. Não, a gente teve ali, não era uma política pública oficial, mas uma coisa extraoficial, em que os próprios órgãos de justiça vão ali e retiram compulsoriamente esses bebês. Então, nós começamos com a primeira multiplataforma. A PADU foi criada por conta desse projeto. E aí, na sequência, a gente fez a Apuro. A Apuro é uma multiplataforma que trabalha hoje com pessoas, famílias e comunidades que estão ameaçadas por conflitos socioambientais e hídricos, né? E aí, sobretudo, hoje, os projetos que nós temos são em torno da mineração, né? E a gente trabalha tanto com comunidades que já foram atingidas pelo rompimento da barragem, que é o caso de Brumadinho, quanto com comunidades que estão ameaçadas por rompimentos de barragem, como é o caso de Macacos, Barão de Cocais, Santa Bárbara e tantas outras cidades, em que a sirene já tocou, já existe um alerta de rompimento, mas o rompimento não aconteceu. Só que toda a tragédia sobre a comunidade já está instaurada, mesmo sem rompimento. E é o que a gente chama a situação da lama invisível, né? Não tem lama, mas já os efeitos da lama já estão lá. Então, a gente vem trabalhando na Apuro com esses grupos, com esses projetos. E Apuro, o nome Apuro é por conta de uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, que fala da mineração e fala também da aporia, né, de você estar ali na sinuca de bico, né? E é um poema curtinho, muito bonito, depois vocês pesquisam ele. É o título do poema é Apuro. Bom, decorrente desse trabalho com as pessoas em situação de rua, a gente tem essa terceira multiplataforma lá no alto, que na verdade, é a última que nós criamos, a mais recente, chamada Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua. E eu quero chamar a atenção aqui para esse longo título, para uma palavrinha que para nós é muito caro. Quando a gente criou esse título, as pessoas falaram assim, mas está muito longo, isso aí, né, não é comercial, vamos dizer assim, né, você põe um negócio longo. Tira essa última parte aí. Não, espera aí, essa última parte é a mais importante, é com as pessoas em situação de rua, é com a população em situação de rua, não é para, né? Não é com. Esse é o diferencial desse observatório, que o observatório que visa produzir dados sobre a população em situação de rua é feito com a população em situação de rua. E não eu olhando aqui como pesquisador, depois eu dou a devolutiva, né? Então, os dados são levantados com. E as perspectivas de política, o que deveria ser a política, é conversada com a população em situação de rua. Nós temos, então, e aí nós temos estas outras duas aqui, de baixo, que, na verdade, são projetos mais antigos que a gente os reformulou de acordo com esse desenho dessas três temáticas, dessas três grandes temáticas. Então, a Escola de Direitos Humanos e Cidadania é a parte de ensino do nosso programa, né? Ali que estão abrigadas todas as iniciativas de ensino que a gente tem, e a gente tem ensino de várias maneiras, desde, por exemplo, toda a formação das licenciaturas da UFMG em Direitos Humanos estão a cargo do Polos. Então, as aulas online que vocês fazem, quem está fazendo licenciatura tem que fazer uma disciplina online,
de Direitos Humanos, quem coordena essas disciplinas é o Polos. Isso está dentro da nossa escola, né? A Escola de Direitos Humanos ela tem oferecido também capacitações para servidores públicos, tanto do Estado quanto de municípios, né? Ali nós também localizamos nossas formações transversais, a gente oferece formação transversal em direitos humanos, né? Dentro da formação transversal em direitos humanos a gente assume disciplinas junto com a formação transversal em saberes tradicionais, a gente trabalha muito com eles. A gente já assumiu disciplinas de formação transversal junto ao IEAT, que é o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG. Então, assim, cursos que a gente dá dentro da UFMG, né? E, além disso, cursos que a gente dá para servidores públicos, cursos que a gente dá para comunidades. A gente já fez, por exemplo, programas de mediação de conflitos dentro de vilas e favelas, né? Capacitando pessoas que moram nas vilas e favelas a fazerem mediação, ou centros de mediação de conflitos lá nas comunidades. A gente tem feito esse trabalho também, tudo pela Escola de Direitos Humanos. Quem coordena a escola, a professora Marcela Furtado. E deixei por último, mas, na verdade, esse é o centro, está aí no meio, nosso coração, que é a trupe A Torto e a Direito, do Polos, e que é também em parceria, né, num convênio, uma parceria com o Teatro Universitário da UFMG. O diretor do nosso teatro, da nossa trupe, é o professor Fernando Limoeiro, Fernando Antônio de Mello, né? Fernando Limoeiro. E a trupe ela se dedica já há 23 anos a produzir obras teatrais, radionovelas, produtos, né, de artes cênicas, usando a pesquisa e a extensão que é feita nos outros programas. Então, como é que a gente faz essas peças, essas atuações teatrais, né? O grupo faz, como é que ele faz? Ele se reúne com as equipes dos outros projetos para que a gente conte o que está acontecendo. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Corpos Descartáveis. É uma peça que eles produziram, não tem muito tempo, um pouco antes da pandemia, que falava sobre o rompimento da barragem. Então, eles acompanharam algumas reuniões com a população, com a comunidade, se reuniram com a equipe de pesquisadores extensionistas. A gente leu algumas coisas dos nossos diários de campo, falas que são assim, que nos marcaram, né? E aí tudo isso é um substrato, né? Tudo isso acaba sendo um adubo para se criar a peça de teatro. Então a peça ela é montada com base nessa escuta e nesse aprendizado sobre tudo que está acontecendo ali naquela situação de pesquisa e extensão. Uma vez que se monta uma primeira versão dessa peça, ela é apresentada em primeira mão, em primeiro lugar, para a comunidade com quem a gente está trabalhando. Então, eles são os primeiros a ver a primeira versão da peça. E aí, uma vez que eles veem essa versão, eles falam, não, isso aqui não está bom, essa fala não, muda essa fala, por que vocês não botaram tal personagem? Né? E eu vou contar aqui um caso, até me apropriando de um caso que o professor Fernando Limoeiro sempre conta, eu gosto muito desse caso, que ele falou que ele fez a peça, né, a trupe fez uma peça sobre a população em situação de rua. E ele pensou, como diretor, falou assim, eu não vou botar cachaça, porque meio, eu acho que é ofensivo, né? A gente ficar chamando o cara de cachaceiro, vamos dizer assim, né? Ele achou que ia ser ofensivo. Faz, não, é como se eu estivesse chamando o pessoal de cachaceiro. Não, esquece, não vou pôr cachaça na peça, não. Né? Não vamos fazer uma alusão a isso, porque isso pode soar ofensivo. Muito bem. Aí montaram a peça, vamos fazer a primeira apresentação para as pessoas em situação de rua. Então, eles começaram apresentando, a primeira coisa que o pessoal falou. E a barrigudinha, professor? Cadê?
Como é que o senhor acha que a gente dorme? Como é que o senhor acha que a gente se vira? Tem que ter a barrigudinha, está faltando a personagem. Né? Então, imediatamente, eles falam, então aí a trupe volta, muda todo o texto, muda tudo o que tiver que mudar de acordo com esse feedback, né? Com essas opiniões das pessoas. E aí eles vão, refazem, retreinam tudo, para então depois começar as apresentações mais amplas para um público mais amplo. Né? E, de qualquer maneira, toda vez que o público assiste, também é uma oportunidade de mudar a peça. Então, é uma coisa bem dinâmica. Né? E essa dinâmica, né, de mudar a peça, de ouvir o que as pessoas acharam sobre a peça, enfim, é também uma forma de você fazer a pesquisa, vamos dizer assim, mas aí com outro olhar. Né? Acaba sendo também uma pesquisa. Só essa apresentação, essas apresentações que a trupe faz, Matheus está aqui, também ele é da trupe, né? Um dos nossos membros da trupe, ele está aí. E depois você pode falar também, viu, Matheus, sobre essa experiência sua, né? De como é que isso também acaba sendo uma pesquisa. Né? A gente vai aprendendo também com esse trabalho, de escutar as pessoas e da reação delas à peça e tudo. Né? Nós temos, nesse momento, durante a pandemia, a trupe não podia fazer apresentações presenciais, né? Então, eles desenvolveram um projeto de radionovelas, e são vários episódios, as histórias que a rua conta, bem voltadas para a população em situação de rua, e contando as histórias que a gente ouviu na pesquisa e na extensão. Histórias reais, que aconteceram de fato, e aí eles vão e romanceiam essa história, né, transformam ali na radionovela. E quem quiser ouvir essas radionovelas, esses episódios, vocês podem acessar no Spotify, né, Polos de Cidadania, como é que chama? Polos Podcast. O podcast da cidadania, é isso. Polos Podcast, o podcast da cidadania. Lá vocês vão acessar outros podcasts que são sobre os outros projetos do Polos, que a gente faz entrevistas com pessoas e tal, mas vocês também acessam todos os episódios das radionovelas que foram produzidas durante a pandemia. Bom, então, essas são, hoje, nossas plataformas. Nós temos uma outra que eu ia falar também, que não está ali, não temos logomarca ainda, que é a Rede Transdisciplinar de Pesquisas sobre Infância e Adolescência. E essa rede, na verdade, é uma rede, por isso que ela não é só um projeto do Polos. Na verdade, o Polos faz parte de um projeto, de uma rede, da UFMG, em que a gente trabalha os direitos da criança e adolescente, e que é também constituído pelo CRISP, pelo grupo Janela da Escuta, da Medicina, pelo NEPEI, grupo lá da Educação. Né? Então, nós temos ali um grupo de grandes projetos de pesquisa e extensão que estão trabalhando todos com a temática criança e adolescente. A gente faz parte dessa rede também, da rede transdisciplinar. Nós somos um grupo hoje registrado no IEAT, no Instituto de Estudos Transdisciplinares. Bom, então, isso aí é para vocês terem uma noção geral do que é o Polos, de onde, né, do trabalho que eu realizo aqui no dia a dia. Já cansei só de falar, imagina todos os dias, né? Tá ali, é muito trabalho, é muita coisa, grandes equipes, e estagiários e professores muito motivados, e é uma alegria, né? Sempre dar continuidade a esse trabalho. Num segundo momento, como vocês viram aí, a trupe é uma coisa de grande inspiração para a gente. A gente acha a trupe, a gente fala sempre, né? A trupe é o coração do Polos, porque a trupe nos ensinou que a linguagem do teatro, da arte, conseguem chegar em lugares que o direito, a psicologia, a arquitetura não chegam. Então, nós somos uma equipe multidisciplinar, mas, às vezes, se eu chegar numa comunidade e começar a falar um juridiquês, falar assim, o Supremo decidiu o Madim,
assim, a pessoa vai me olhar e falar, o que essa dona está falando? Mas se eu apresentar a decisão do Supremo Nadim numa peça, é outra coisa. A pessoa imediatamente, não, entendi o que é. E consegue discutir aquilo. Então, essa linguagem universal que nos toca, né? E a gente aprendeu muito com a trupe por conta disso. Então, por isso, eu não poderia deixar de inserir na nossa apresentação hoje um pequeno exercício de aquecimento, que é muito utilizado pela trupe, que faz parte do teatro. Um jogo para atores e não atores, do Augusto Boal. Né? Não sei se vocês já ouviram sobre esse teatrólogo, esse diretor de teatro, Augusto Boal, que desenvolveu o teatro do oprimido. E aí ele tem um livro, que se chama Jogos para Atores e Não Atores, em que ele propõe uma série de exercícios do corpo, né? Para a gente ter uma consciência do nosso corpo e trabalhar um pouco o corpo. E eu queria fazer um desses exercícios, como eu disse, gostaria de fazer com todos. Mas não sendo possível, por causa do espaço, que a gente está limitado, eu queria chamar umas 10 pessoas que... Eu já agarrei aqui, Matheus e Gabi, eu já falei, vocês vão participar. Vocês têm que me ajudar. Então, já tem 2 aqui. Quer subir, Gabi? Quer vir, Matheus? Quem mais gostaria de participar? Pode vir. Pode vir. Vem. Seis, temos mais umas vaguinhas. Tá. Pode vir. Ótima. Aí, vamos ler. Vem cá. Dois, 4. João, né? João, Lívia também vai participar. Prazer. Prazer, João. Você é do direito também, né? Muito prazer. Ó, nós temos um grupo aqui, só vamos esperar um que está voltando do banheiro. Então tá. Dá tempo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está ótimo. E mais um. Eu vou dar as instruções, mas vamos esperar um pouquinho. Ali. Chegou, quem mais? Bom, então, eu vou dirigir essa peça. Né? Vamos dar um aplauso para os atores, atrizes, né? Estão aqui vieram. Vamos começar soltando um pouquinho o ombro, dando uma respirada. Né? Dando uma relaxada. Como nós estamos com pouco espaço aqui, eu vou colocar vocês estão otimamente posicionados, e aí eu vou convidar vocês, um a virem mais para o centro aqui, para o pessoal poder ver vocês. Então, a gente vai usar esse espaço aqui, cuidado com os fios, mas esse espaço mais aqui à frente para todo mundo poder ver a peça. Né? Nós vamos construir uma máquina, é isso que a gente vai fazer. Nós vamos construir uma máquina. Então, o exercício consiste no seguinte, vocês vão pensar um movimento contínuo, mecanizado, como uma máquina. Vocês vão fazer um movimento e um som que esse movimento convida vocês a fazerem. Né? Então, é um som e um movimento. Pensem que o movimento, vocês vão ter que repeti-lo constantemente. Então, por exemplo, eu vou botar minha perna para cima. Você aguenta ficar um tempão com a perna para cima? Tem que pensar isso, né? Porque senão você vai ter que ficar lá assim. Ó. Né? Então, tem que pensar nisso. Então, vocês têm que fazer um movimento contínuo e um som contínuo que combine com esse movimento.
e nós vamos montar as peças. Então, cada um desses é uma pequena máquina e a gente vai montar aqui uma única máquina aqui no meio. Então, nós vamos começar com uma pessoa, essa pessoa vai dar seu som e seu movimento aqui no centro. E aí, cada um de vocês tem que se integrar à pessoa que está aqui no meio, porque vocês estão compondo a máquina. Tá certo? Então, eu vou começar aqui pelo Matheus, que o Matheus é da trupe e ele é experiente. Ele ensina a fazer isso, né? Então, mais do que eu. Então, ele já sabe. Então, vamos começar aí, Matheus. Vem aqui para o centro, você é nossa locomotiva. Primeira peça. Muito bem. Essa é a primeira peça. Gabi, Matheus está deitado no chão e mexendo o braço direito, para cima e para baixo. Você quer vir? Muito bem. Onde você quer se posicionar? Muito bem. Vamos? Próxima peça. Qual que é o seu nome? O meu é Gislane. Vamos lá, Gislane. Vai, Gi. Pensa aí, Gi. Um movimento e um som. Perfeito, perfeito. Tamara, vamos. Boa, boa, boa. Vamos lá, João? Vamos lá. Onde você quer se posicionar? Você quer mais sentado? Tá, aí você está perto. Dá para você chegar mais, se você quiser. Perfeito. Muito bem. Vamos? Vamos, João. Pensa aí, Léo. A máquina, gente, tem até fio ali, ó. Tá até ligado à tomada. Até a tomada faz parte. Vamos? Perfeito. Vamos? 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 Muito bem. Agora nossa máquina está funcionando. Temos que aumentar a produção. Vamos acelerando a produção. Pode acelerar. Acelerando o ritmo. Está muito lento. Precisamos produzir. Vamos embora. A máquina está prestes a explodir de tanta produção. É rápido. Acelerando, 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 acelerando. Está quase explodindo, quase explodindo. Quase explodindo. Quase explodindo. Fim do expediente, tá devagar. Vai começar a desligar daqui a pouco. Vamos diminuindo o ritmo dessa máquina.
Não precisa de ser rápido mais. Está no final do expediente. Essa máquina agora vai entrar num novo ritmo. O ritmo agora é uma máquina que produz ódio. Então, o som tem que produzir ódio. Produzam ódio com o movimento e com o som. Vamos lá. Reiniciando a máquina. É a máquina de ódio. É a máquina do ódio. Muito bem. Agora essa máquina foi reprogramada e ela vai produzir amor. É a máquina do amor. Qual que é o som e qual que é o movimento da máquina do amor? Vamos, é o mesmo som, o mesmo movimento, mas produzindo amor. Produzindo amor. É a produção do amor. Muito bem. E nesse ritmo amoroso, nós vamos, aos pouquinhos, desligando essa máquina, diminuindo o ritmo, até ela poder descansar. Muito bem. Muito bem, gente. Parabéns. Aplausos para eles. Esses atores e atrizes maravilhosos. Excelente. Bom, gente. Ótimo. Antes de eu liberar vocês para vocês descerem, eu queria que, se algum de vocês, ou mais de uma pessoa, quiser pegar o microfone e falar um pouquinho o que sentiu, como é que foi fazer essa atividade, o que vocês pensaram na hora. Fala aí, por favor. Qual que é o seu nome? Ô, Jaqueline, fala aí. Está guardado, gente, desculpa. Gente, é ímpar. Sei lá, eu achei assim que eu ia pagar um micão aqui. Não paguei! Não paguei! Eu, assim, me emocionei até. Né, porque, tipo assim, eu vi a coisa sendo montada, né, eu vi as energias trocadas, né, com cada comando seu. Né, eu estava tipo que o oposto dele, né? Porque ele estava deitado de um lado com um braço e eu deitei do outro, não sei se você viu, né? E a gente estava meio que sincronizado ali. Então, assim, a energia que passou, e depois os meninos cantando, eu fiquei assim, ó, eu estou com lágrima no olho. Gente, é excepcional. Imagina, né, para aquele público nosso vulnerável que vê uma situação dessa, o que eles não sentem. Né? É muito importante, gostei muito. Quem mais gostaria? Boa tarde a todos, todas e todos. Bom, eu senti que nós somos, né, essa máquina que move. E como que é muito mais fácil mover em amor do que com raiva, sabe? É muito mais fácil quando a gente se move em amor. Fica mais leve e nós somos essa máquina, né? E é isso. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Como é João Vitor, né? O João falou, a gente pagou um mico. Mas, assim, um mico muito bacana que nos traz uma reflexão muito grande.
contribuiu com meus pensamentos aqui, no sentido de pensar o quanto que cada um faz parte dessa máquina e o tão quanto é importante cada um estipulado dentro dessa máquina, onde a gente considera, né, a sociedade e tudo mais. Pensei também no sentido, igual a nossa colega falou aqui, que como é mais fácil, flui mais fácil, né, um trabalho realmente coletivo, em equipe, quando todo mundo está ali inserido e pensando em prol daquele conjunto de coisas que está ali, como foi a nossa máquina, a gente estava pensando em funcioná-la, cada um de acordo ali com a peça que estava caracterizada. Então, e por último, eu pensei quanto também foi bom para mim, pelo sentido assim, eu já cheguei aqui correndo, você deve ter notado, que eu passei igual não sei o quê. Quanto me fez desacelerar, é isso, e me colocar para fora essa energia canalizada do momento que eu saí no intuito de chegar aqui. Isso foi muito importante, porque me fez, ao mesmo tempo, me causar aquele relaxamento, por mais vezes e etapas que eu passei, pelo ódio, pelo amor, por tudo, mas me fez extravasar isso também. Então, achei muito bacana, achei mesmo, e esse teatro deve ser muito bacana, sabe? Ai, quem dera eu participar. Boa tarde. É uma experiência interessantíssima. Assim, eu fui curioso, né? Porque cada um fez um barulho, eu não consegui identificar o que era cada uma daquelas pessoas, o que elas faziam, né? Eu ali, eu tentei fazer um som de engrenagem. Engrenagem é um conjunto que transmite movimento, né? E o meu colega do lado, eu não sei o que era, ninguém. Eu fiquei assim, tomara que eu esteja ajudando aqui com a minha engrenagem, porque eu não sei exatamente o que é, o que cada um faz. Então, eu queria conhecer os meus colegas, entendeu? De teatro, né? É isso. Obrigado. Uma palavrinha sobre isso que eu gosto muito é o Boal, enfim, né, ele dirigiu peças com roteiros prontos, enfim, ele foi muito famoso. Ele foi muito famoso, né, na época da ditadura, do pós-ditadura, durante a ditadura militar, né, o Augusto Boal, ele teve um papel fundamental para a resistência cultural no Brasil. Só que esse jogo, ele pertence àquela categoria do Boal que é da improvisação, né? E a improvisação, ela no teatro é uma das coisas que eu mais gosto, porque ela só depende de uma coisa, que é essa habilidade de perceber o outro, né? Uma percepção do outro. E é muito incrível, porque nós não combinamos nada, né? Não diz, eu vou ser a engrenagem tal, você vai falar piuí, e vamos lá fazer isso. Não tem que ter combinado nesse sentido, né? E nesse sentido é muito bom que você, às vezes, nem saiba muito bem o que a pessoa tá fazendo em cena, mas você percebe alguma coisa, se inclui naquele jogo, entra naquilo, e aquele conjunto de 2, 3, 4, 10 pessoas juntas fazem sentido, mesmo que aparentemente não haja uma coordenação prévia, não haja uma combina prévia, enfim, né? Você percebeu o outro e reagiu ao outro. É um exercício de alteridade muito, muito visceral e corporal, né? Dá até uma canseira depois. Alguém mais quer falar? Você quer, João? Uma coisa rapidinho. A experiência ela foi achei muito interessante o seguinte, que eu senti muito a minha resistência, sabe, professora? A resistência que eu, né, também sou estudante de direito, como a senhora já foi um dia, e então a senhora sabe o quão que nós somos docilizados, né? Querendo ou não só pela instância interna ali do curso, mas pela sociedade como um todo, qual que é a expectativa de postura, de atitudes, de comportamentos, tanto que eu até brinquei aqui com a minha amiga aqui agora, falei assim, nossa, eu espero que não tenham gravado, porque se tiverem gravado esse vídeo vazar, minha carreira acabou. Minha carreira... A minha carreira acabou no momento que esse vídeo chegou na internet. Vai ser só esse emprego que eu vou conseguir no direito, porque na hora que o empregador falar assim, então, tem um vídeo na internet,
assim, assado. Mas, enfim, então, existe toda uma expectativa e como que essa existência ela se coloca. E, no meu caso, ela se colocou muito com riso, né? Então, eu ri 100% do tempo. Eu espero que vocês tenham interpretado isso como parte da encenação. Eu sou engrenagem, eu era o passageiro no hino enfim, era mais ou menos isso, como que a gente passa por esses processos que às vezes não nos permite abrir para determinados tipos de experiência, né? E, enfim. Falou disso, Gá. Oi? Deixa eu aparecer. Eu acho bonitinho, porque quando entendem o que é para fazer e que pode qualquer um fazer do seu jeito, aí todo mundo se solta mais um pouco. E diferenciando, né, as etapas, tipo amor, ódio, ou ir mais rápido, mais devagar, e aí todo mundo vai se soltando. E, tipo assim, a gente olha e vê que tem um monte de gente fazendo coisas aqui, e aí você fica com menos vergonha, porque tem mais gente passando vergonha do que você, né? Uma vergonha compartilhada dói menos. É isso. Então, oi, gente, meu nome é Amanda, boa tarde a todos, todas e todas. Eu queria mais fazer, tipo, um convite, gente, estejam sempre abertos a, tipo, a encenar não, mas a improvisar. As pessoas chamam para se jogar, fazer qualquer coisa, se joga de cabeça, sabe? Porque a gente fazendo isso, a gente acaba criando vínculos, acaba conhecendo gente nova, e eu acho que a vida é sobre isso. Então, aí é. E você perguntou, né, o que cada um fazia? Eu estava imitando, tipo, uma água caindo, chuá, chuá, chuá. Aí é isso. Obrigada. Bom, eu queria também saber do público, né, dos nossos espectadores emancipados, né? Ou seja, pessoas que estão vendo também criticamente, que estão pensando. Eu queria que alguém aqui, ou mais de uma pessoa que quiser dar também um pitaco aí. O que vocês acharam do exercício? Vamos ver. Meu nome é Sofia. Acho que tem algumas pessoas novas, né? Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, uso óculos, tenho tatuagens nos braços e estou com uma blusa branca. Eu achei simplesmente fantástico, assim, porque eu estava aqui e falei, gente, eu vou, não vou? Eu adoro esse tipo de atividade, assim. E eu sou uma pessoa que estou sempre mediando ou facilitando algum tipo de conversação, algum tipo de palestra, coisa nesse sentido. E uma das coisas que eu me inscrevi aqui na escola de verão para poder refletir, eu fiz até uma página específica para isso, era de notas de metodologias de mobilização das pessoas, como captar a atenção das pessoas. E eu acho que o que tem sido mais rico na atividade durante toda essa semana tem sido como as pessoas que estão aqui querem participar, querem falar, querem se colocar. Porque eu entrei na faculdade na pandemia, né, faço ciências sociais. E uma das coisas que me incomodava muito, assim, ou enfim, e um desconforto que eu tive, assim, era que eu sempre gostei muito de participar. E isso, igual a Amanda, né? A Amanda colocou, é uma coisa que sempre me permitiu criar laços, criar amizades. Hoje eu sou grandes amigas dos meus professores, sabe? Que foram meus professores do ensino médio. E isso foi porque eu tive espaço para poder interagir com eles, para poder construir ali com eles. E eu vi exatamente nessa metodologia um espaço de risos, e foram risos gostosos, não eram risos de zoação com a cara de nenhum deles, né? A carreira do João não acabou, ele ainda tem muita coisa para tá começando só. E aí adicionou um skill, né? Uma nova habilidade para sua carreira, João. Você pode colocar lá artista, enfim, o que você quiser. E foi uma coisa muito legal, assim, de ver a construção. Eu fiquei refletindo sobre, igual eu falei, eu sou da área das ciências sociais, e aí todos os pontos que foram comentados ali foram de como que a gente é parte dessa engrenagem que é a sociedade. E que como sem uma parte, a máquina não se constrói. A máquina ela não existe sem os próprios indivíduos ali construindo
mas o coletivo ele também não funciona se um deles para de fazer o seu papel, sabe? E isso me coloca numa posição de refletir sobre a sociedade que a gente está construindo, qual é essa máquina que nós queremos construir, se essa máquina que a gente está construindo funciona ou não funciona, porque a minha avaliação hoje da sociedade que a gente tem não é do horizonte que eu tenho de perspectiva de sociedade que eu gostaria de ver. E, enfim, eu acho que foi uma metodologia que pode ser replicada em vários espaços, sabe? Para os professores que estão aqui, para os assistentes sociais que estão aqui, para os gestores que estão aqui, para as pessoas que, assim como eu, estão na militância, estão no ativismo, estão em outros espaços, para poder fazer esse tipo de coisa, para que as pessoas entendam o seu papel e a sua relevância dentro daquele espaço, mas também que uma máquina ela só é construída com a colaboratividade, a coletividade, e que eu acho que é um ensinamento dos povos tradicionais, que eles trazem isso para a gente com muita clareza, e que eu acho muito rico, assim. Então, foi muito legal, muito legal. Vou te dar a palavra. Só um segundinho, só. Gente, se vocês quiserem sentar, que aí nós vamos terminar a discussão, ouvir mais algumas pessoas. Eu vou te dar a palavra, mas lá ela pediu primeiro, depois é você, tá? Só um minutinho, lá no finalzinho. Deixa o pessoal sentar. Boa tarde a todos, mais uma vez. Meu nome é Liliane, eu sou terapeuta ocupacional, sou mulher, parda, né, nem branca, nem preta. Meus cabelos são encaracolados e eu estou vestida hoje com uma saia e uma blusa bege. Enfim, eu queria ressaltar 2 aspectos que eu achei fundamentais nessa atividade. O primeiro é como que o grupo se formou na diversidade. Isso não foi uma regra e eu vi assim, representatividade ali e achei isso fantástico, porque isso é a nossa população brasileira, né? Nós somos altamente diversos, então achei extremamente representativo da sociedade. E o outro aspecto que eu queria ressaltar também, que eu achei muito legal, é que mesmo com regras pré-estabelecidas, as pessoas foram capazes de criar suas próprias narrativas dentro desse espaço. Então, a escolha foi oferecida e as pessoas puderam se manifestar da forma como elas achavam que seria mais construtivo, que tem muito a ver com esse teatro de mais livre, né, mais, como é que eu diria a palavra? Mais libertário. Então, para mim, as 2 palavras que ficam são liberdade e diversidade. Excelente, muito obrigada. Vamos ouvir mais 2 pessoas, uma já estava inscrita, não sei se mais alguém, Daniel. E aí eu vou fechar, né, que já estamos, não é? 3h30 já quase? Falta 10 minutos, então dá para ouvir mais 2 pessoas e eu quero mostrar mais um slide para vocês para a gente ir para o cafezinho. Boa tarde, meu nome é Jéssica, eu sou uma mulher branca, tenho 30 anos, cabelos médios, estou vestida de preto hoje. Então, eu tenho uma dificuldade enorme de fazer exatamente isso. E eu acho de uma coragem imensa. E eu comento isso muito com a minha irmã. Ela acabou de se formar no ensino médio e ela fez o concomitante no Instituto Federal em teatro. Ela ama, ela quer seguir fazendo isso. E é uma das coisas que a gente comenta muito. Eu sou uma pessoa extremamente acadêmica. Eu sou uma pessoa que... Esse tipo de coisa... E eu fiquei mandando vídeo aqui para ela, falei assim, caí numa aula de teatro, você não tem noção, eu tô achando muito legal, nossa, que loucura, olha isso, e não sei o quê. Porque é o que ela viu nos... Assim, 2 anos de pandemia, não, mas o último ano foi o que ela mais viveu na vida dela. E, assim, ela amava, ela chegava em casa contando tudo isso. E eu, assim,
eu tentava imaginar qual era a experiência dela dentro, tipo assim, assistindo os colegas dela, mas também vivenciando. E ver os colegas falando disso do jeito que ela me contava é interessante, assim. Mas, ainda assim, quando eles falam que se sentiam parte de uma coisa só, eu ainda tenho dificuldade de entender como que é esse sentimento. E o que a Sofia falou sobre construir, que tipo de máquina que a gente está construindo, né? Que eu também, na minha cidade, lá em Diamantina, faço parte de coletivos, também faço parte do centro acadêmico do meu curso. É uma coisa que a gente tenta fazer o tempo inteiro. Diferente da UFMG, nosso reitor é o interventor. Então, é uma coisa que, para os estudantes, é muito mais complicado. Então, assim, a gente tenta, o tempo inteiro, a gente tem que lutar para conseguir o mínimo. Então, assim, a gente tem uma situação dentro da universidade que é de luta constante, de ver, assim, a gente vê os direitos dos estudantes sendo o tempo inteiro cerceado, a gente tem que lutar pelo mínimo. Então, assim, essa semana aqui, poder vivenciar uma coisa diferente está sendo, assim, uma perspectiva do que a gente quer viver lá também, sabe? E isso dá uma esperança. Meus professores ficam falando muito do verbo esperançar. Aí eu acho que, assim, é o que a gente quer viver na nossa universidade. É nova, né? Vai fazer 18 anos em setembro, nem chegou à maioridade ainda. Aí eu falo assim que é uma coisa que a gente quer viver para lá daqui muito tempo, depois que eu tiver formado e voltar, assim, é uma coisa que eu quero ver dentro da UFVJM. Eu quero ver as pessoas que vierem depois de mim, eu quero ver todo mundo esperançando. Era isso. Obrigada. É um verbo maravilhoso. Daniel, fala aí. Boa tarde. Meu nome é Daniel. Eu vou seguir o bom exemplo das colegas. Eu sou um homem pardo, tenho cabelo castanho escuro, barba. Eu estou usando uma blusa verde. Eu queria fazer 3 comentários. Uma vez eu estava fazendo uma atividade no Sesc Prainha, lá em Florianópolis, que é como se fosse o Sesc Palladium de lá. E aí eu tive aula com um ator italiano, e ele falando que o que é conhecido da arte cênica no Brasil, no exterior, é o Augusto Boal. Não é o Nelson Rodrigues, não é a Fernanda Montenegro, é o trabalho do Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, que é um desses produtos de exportação, né? Que nem o Paulo Freire, ele é um autor que ele é muito mais respeitado nos Estados Unidos que uma série de autores que aqui no Brasil a gente valoriza mais, né? O Augusto Boal, ele tem um pouco esse papel, ele tem um pouco esse caráter. Tem uma segunda coisa que eu queria comentar, que eu sou filho de petista. Minha mãe ela foi funcionária concursada da Prodabel há muito tempo, foi para o Ministério do Planejamento depois. Eu não tenho uma memória muito clara da vitória do Patrus, mas isso faz parte da minha adolescência, faz parte, para mim foi especialmente marcante uma atividade que aconteceu lá em Porto Alegre, que foi o Fórum Social Mundial. Isso que marcou a minha militância, essa ideia de que um outro mundo é possível, mas que é quase impossível ter um consenso, porque dentro da esquerda tem constantemente novas formas de colocar as questões. E eu queria fazer um último comentário, que eu tive um privilégio que foi estudar aqui no Colégio de Aplicação, no Coltec, aqui. Eu acabei não fazendo o curso técnico, só fiz o médio. Mas eu queria falar um instante a respeito da nossa bandeira, da bandeira da Universidade Federal de Minas Gerais, que ela tem uma frasezinha em latim, que é uma frase, começa a nova vida, né? Que lá atrás, naquele 7 de setembro de 1927, quando foi fundada a UFMG, eles pegaram uma frase do Dante, e eu acho que o que é mais legal da ideia do Dante é que ele colocou a pessoa que ele amava no centro do universo, né? Talvez isso fosse mais... E eu queria falar o quanto que a Universidade Federal de Minas Gerais ela tem uma
uma influência, uma importância, ela tem uma responsabilidade com relação às outras instituições. E com relação ao Estado de Minas Gerais, com relação a esses 20 milhões de mineiros, com relação a esse Estado que é do tamanho da França continental, né? Hoje a gente tem cursos superiores aqui no Brasil. 250 anos atrás já tinha uma sociedade que a gente ia conhecer como Minas Gerais nas cidades históricas, em Diamantino, em Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, mas não tinha nenhum curso superior, né? Tem a passagenzinha da Cecília Meirelles no Romanceiro da Inconfidência, que ela falava das pessoas, partiam estudantes e voltavam doutores, né? Que lá naquele século XVIII, lá daqueles inconfidentes pensando, lendo os autores do iluminismo francês, Rousseau e tal, e pensando, isso tudo é muito legal, mas e o Brasil no meio dessa história? E nós? Como que a gente entra dentro dessa história? E como que não tinha nenhum curso superior naquela época, não só no estado de Minas Gerais, mas no que hoje é o Brasil, né? Que para uma pessoa parda como eu, seria muito difícil fazer o curso superior, teria que atravessar o oceano, teria que ir para Coimbra, teria que ir para o Porto, teria que ir para uma das universidades na França, em Montpellier. Para uma pessoa parda como eu já seria mais difícil, geralmente quem iria seria brancos. Para uma pessoa indígena ou negra seria quase impossível. Para uma mulher seria impossível, a não ser que ela fosse disfarçada de homem. Ela teria que estar tão bem disfarçada que até hoje a gente não sabe a história dela, né? E que hoje a gente tem essa universidade aqui, que essa universidade ela faz parte de um processo, de uma rede universitária que sofreu uma expansão desestruturadora durante as últimas 2 décadas, que teve sob ataque durante os últimos 4 anos, e que, de alguma forma, quando a gente está aqui na cátedra da Associação de Universidades do Grupo de Montevidéu, isso é uma oportunidade que as gerações anteriores que estavam aqui em Minas Gerais, elas não tiveram. E que hoje, quando o Brasil está formando 20 mil doutores por ano, está formando 60 mil mestres por ano, as pessoas que estão fazendo a graduação, as pessoas que estão fazendo os processos de extensão na universidade, eles têm um papel fundamental em difundir o conhecimento que está sendo produzido na universidade. Ao mesmo tempo que a universidade ela tem tentado e ela tem conseguido, na minha opinião, se abrir para outras formas de conhecimento tradicional, que isso é uma universidade de Minas Gerais, né? Universidade Federal de Minas Gerais. E aí eu, como já fiz aqui o Coltec, já fiz a minha primeira graduação lá na Fafiche, agora estou fazendo uma graduação lá na EFETO, eu queria lembrar isso. Queria agradecer, queria falar que eu tenho orgulho de fazer parte dessa instituição, dessa trajetória. Queria agradecer de uma forma mais ampla. Obrigado. Qual que é seu nome? Éder. Egler me pediu um minutinho a palavra. Ele quer dar uma palavrinha, e aí eu queria que vocês, uma paciência para eu mostrar um último slide aqui antes da gente sair para o café. Eu peço desculpa, né, porque a senhora já tinha encerrado. Eu sou servidor da UFMG há 38 anos, trabalho aqui no prédio do Cabo 2, sou obeso, cabelo grisalho, uso óculos porque eu sou estrábico, e, enfim, milito no Carnaval de BH e nos movimentos sociais que andam por aí. Sou bolsonarista. Viu como é que é a máquina, gente? As diferenças dentro da nossa casa começam lá. Graças a Deus eu sou um cara são mentalmente, eu amo o Partido dos Trabalhadores, a esquerda, o PCdoB, o PSB, e muito legal. Mas é isso, tá vendo? É uns negócios assim que mete, tá vendo? Aí chega um cara aqui, professora, bolsonarista. Tá vendo, gente? Nós vamos ter que aprender a conviver com isso também. E assim, parabéns, professora, que linda palestra, é emocionante. Só queria pedir esse minuto para vocês. Valeu, galera.
como diz meu filho, você queria trollar a gente. Na verdade é isso. Bom, antes do café, eu só queria dizer uma coisa para vocês, fechando essa primeira atividade dessa primeira parte da tarde. Por que eu trouxe esse exercício, né? Está aí a cara do Augusto Boal, né? E os exercícios, diversos exercícios de improvisação, enfim, estão publicados ali nesse livro. Jogos para atores e não atores, e vocês encontram lá na página 129 esse exercício, mas vocês encontram também outros exercícios que são interessantes, como vocês falaram, que a Sofia falou, né? Quem quiser usar isso em outras dinâmicas e tudo, está aí a indicação para vocês. Eu trouxe porque este exercício ele está dentro de uma parte do livro que tem como subtítulo o seguinte: escutar o que se ouve. Então, esses são exercícios para escutar o que se ouve. Ouvir é um ato biológico, fisiológico. Mas escutar exige uma coisa a mais. É um exercício a mais, não é só o que entra pelo ouvido e sai pelo outro. É você absorver aquilo, é você pensar aquilo, mas é também você corporificar aquilo. Então, eu também quis trazer o exercício por uma coisa que você falou, esqueci seu nome, que a Jéssica falou. A Jéssica, quando ela diz para a gente assim, eu sou uma pessoa muito acadêmica, ou seja, eu interpretei o que ela disse assim, uma coisa que eu sinto em mim também e nas pessoas na universidade em geral, né? A gente pensa, a gente sempre, vou pensar tal coisa. Vamos pensar uma ideia, vamos pensar um conceito, vamos pensar uma política pública. Mas e o sentir, e o corpo? Como é que a gente mexe corporalmente para que essa política aconteça? Como nossos corpos se movem para que aquilo aconteça? Então, eu quero que vocês vão para o café pensando uma coisa: o que esse exercício tem a ver com políticas públicas? Com fazer a política pública. Então, fazer a política pública tem a ver com pensar a política pública, com conceituá-la, com planejá-la. Mas o que aconteceu aí, gente? Não, gente, vamos calmar aí. Calmar os ânimos. Gente, vamos acalmar os ânimos, né? Exatamente pelo que nós estamos falando, a gente precisa trabalhar junto, né? Esse é aí onde nós queremos chegar. Nós precisamos trabalhar juntos, né? Não, claro, sim. Tem que. A ameaça é inadmissível, né? Mas eu digo assim, vamos manter um clima de respeito, inclusive em relação à pessoa. A pessoa saiu já, pronto, né? A pessoa saiu. Eu não sei o que aconteceu, mas ele saiu. Nós estamos aqui, não vamos criar uma briga aqui, né? Sim. Em outro espaço. Não, e longe da ameaça. Não é isso? Então, a ameaça é inadmissível e nós vamos nos acalmar, né? Depois, gente, vamos conversar depois. Vocês me falam o que aconteceu exatamente, né? E a gente encaminha o que for preciso, tá? Pois é. Lembrem de Dona Teresa, né? Bom, gente, então a gente bate um papinho para ver se precisa encaminhar alguma coisa, tá bom? E só para fechar aqui, então, é isso. Vamos pensar um pouco que o pensar é um dos elementos, né? Mas não é o único. Então, a ideia desse exercício
é também fazer vocês mexerem um pouco o corpo, pelo menos quem veio aqui, né? Também corporificou esses sentimentos e esses pensamentos, e eu queria falar um pouco depois sobre isso, né? Políticas públicas e o corpo, a mente, o corpo, como a gente trabalha essas dicotomias, tá bom? Mas vou liberar vocês para a gente cuidar do corpo um pouquinho, tomar um café, acalmar os ânimos, e a gente volta daqui a uns minutos.